Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos gravar agora a explicação já do nosso curso de segunda fase, mas como será a segunda fase e com uma pequena retificação que eu havia gravado anteriormente. Por quê? Vocês vão saber, na segunda fase, não é? Na segunda fase você tem que ter o mínimo de 60. Numa leitura breve ali do edital, me equivoquei. E aqui retifico, sem maiores problemas. Só quebra prato quem lava a louça. Então fiquem tranquilos, eu não tenho problema nenhum. Ah, errei ali, não tem problema. Importante é nós resolvermos. Eu expliquei a primeira fase quando ninguém havia explicado. Não é? Qualquer edital eu sempre explico. Então não vai ser agora que eu vou dizer, os alunos que erraram. De jeito nenhum. Se eu expliquei a porcentagem errada, eu faço aqui a minha voz de retificação. Vamos explicar de forma completa? Bom, o MP do Estado de São Paulo, analista de promotoria, segunda fase, porque a primeira fase já foi. Dia 21 de junho de 2015, 5 horas de prova ABCDE, prova pesada. Nessa prova, classificatório eliminatório, bastou 50%. Para mais, foi para a segunda fase, que agora, doravante, será dia 16 de agosto de 2015, ok? Lá você vai ter 2 redações e 5 discursivas. 2 redações e 5 discursivas. Um pequeno esclarecimento que é muito comum. Colegas estão postando no grupo, é normal, no afã de ajudar, uma segunda fase dizendo como será a nossa. Errado. A segunda fase de concursos anteriores, eu repito, concursos anteriores, por exemplo, de 2010, olha aqui, ó, né? Você tem concursos anteriores, a segunda fase, a que faz menção ali o meu risco, é uma fase igual à primeira, de ABCDE. Agora, essa fase, a terceira fase, ela se equivale ao que nós chamamos agora, em 2015, na VUNESP, de segunda fase, ou seja, prova escrita, discursiva, tem redação, envolve penal, processo penal, difuso, tal, enfim, tá bom? Mesma coisa em 2013. A segunda fase não é igual pra gente, né? No sentido de igual agora. O que foi igual foi a de terceira fase. A de terceira fase de 2013 foi uma prova que envolvia questões discursivas, como será agora. Então, por favor, resumindo a ópera, não dá para olhar o passado, só se você olhar a terceira fase, ou terceiras fases do passado. Muito bem. Nós vamos ter aí uma segunda etapa versando sobre redação, direito penal ou direito processual penal, uma redação. Tutela de interesses difusos coletivos ou processo civil, outra redação. E questões discursivas, 5 questões. Quanto vale, professor? Olha, nós temos o tema 1 de redação, 25 pontos, de 0 a 100, 1/4. Depois o tema 2, 25 pontos, 1/4. Só aí metade da prova. Porém, ali o meu equívoco, onde vinha ali, ó, o meu equívoco. Nas duas, você tem 5 questões, que valem 10. Mais os 50, você tem uma possibilidade de 100 pontos nessa fase, mas você tem de tirar pelo menos 60. Então, quem tirou 50 na primeira fase, não tem jeito. Eu tirei 50 na primeira fase, galera. Né? Tirei 50 na primeira fase. Na segunda fase, eu tenho de tirar pelo menos 60. Tudo pode mudar, claro que tudo pode mudar. Uma pessoa que de repente tirou 50, ela pode tirar 60, não é? E ficar aí com 110,55 de média, mas eventualmente ela pode tirar 80, sei lá, né? Se ela tirar 80 na segunda, ela já tem 5, 6, 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130 possíveis, muito mais do que 110 ali naquela primeira hipótese. Então, o sujeito que tirou um pouco mais de 50 agora, pode mudar toda a história. Assim como aquele que tirou 80 na primeira fase, se ele tirar só 60 agora, ó, ele perde desse cidadão que tirou, por exemplo, tirou 50, por exemplo, e de repente tira 90 na segunda fase. Ou seja, a segunda fase, ela pode mudar a história. Por quê? Porque a nota final é média da primeira mais a segunda. A primeira mais 50,
A segunda, pelo menos 60. Junta isso e divide. Portanto, meu amigo, há chance agora de mudar o cenário. Quem foi muito bem na primeira, tem de fazer um bom trabalho agora. Quem não foi tão bem na primeira, fazendo um excelente trabalho agora, pode dar uma média muito boa para ser aprovado. Porque nós vamos ter a nota da primeira, mais a segunda, a lá, mínima de 50. É aqui que o papai Smurf havia errado. Eu falei 50 e por isso estou regravando o vídeo para explicar certinho, tá bom? Nós tivemos muitos alunos com notas muito superiores a essa, graças a Deus. Porém, vamos esperar o resultado final. Eu não saio comemorando quantos foram para a segunda fase. Mas, graças a Deus, temos muitos alunos que vão chegar muito bem. Na lista final, nem todos serão alunos do NEAF. A mim não me importa. Eu quero que todos façam um excelente trabalho, sejam alunos daqui ou não. Enfim, o importante é estudar e progredir, não é? Seria pretensão se eu dissesse que a lista inteira seria formada de alunos do NEAF. Não seria nem democrático dizer isso, tão pouco inteligente. Ok? Primeira fase e segunda fase estão aí explicadas. Muito bem, meus queridos. E aí, a gente vai ter algumas regrinhas do próprio edital. Prova escrita e discursiva de caráter eliminatório e classificatório, com 2 temas, tudo explicadinho, né? A primeira fase, você teve todo o conteúdo programático, não teve? Agora tem uma diferençazinha, viu, pessoal? As discursivas serão sobre as matérias contempladas não abrangidas na redação. Como assim, professor? Seria o seguinte, ó. Seria o seguinte, você não tem a redação? A redação, eu vou pôr aqui, ó. A redação, ela vai versar sobre direito penal, processo penal, difusos e coletivos e processo civil. Concorda comigo? Beleza. Porém, eu vou colocar em amarelo agora as outras que sobraram. Civil, administrativo, constitucional, infância e juventude, comercial e empresarial, humanos e eleitoral. Moral da história. O que o edital diz? Que as questões versarão sobre aquelas que não serão de redação. As de redação são em verdinho. Então, moral da história é: as questões podem ser de civil, administrativo, constitucional, infância, comercial, humanos e eleitoral, mas não serão sobre penal, processo penal. Estão entendendo? É por aí que o edital manda, ok? Então, vamos ficar espertos com esse detalhe do edital. Então, as 5 questões vão ser matérias, mas não essas aqui, ó. Vou pôr até em vermelho aqui, ó. Essas aqui vão só para redação. As discursivas vão abordar as outras matérias que não estas daqui e daqui. Beleza? Tudo bem, tudo explicadinho. Professor, como é que vocês vão trabalhar em termos de curso, né? Bom, como é que nós vamos trabalhar, pessoal, em linhas gerais do nosso curso? Nosso curso terá basicamente 3 frentes. A redação, mas logo no primeiro momento eu tenho que ter a participação de um profissional da área. Eu posso pegar cursos anteriores, mas não. Vou trabalhar especificamente para esse. A professora Adriana vai dar dicas especialmente sobre clareza, concisão, precisão, coerência, objetividade, do jeito que o edital pede, tá? Para ensinar os colegas, tanto na parte de redação quanto nas questões. Agora, na redação, nós temos uma opção clara. Todos os professores são membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. São procuradores de justiça do MP de São Paulo. Repito, são procuradores do MP de São Paulo. O professor Ricardo Andreucci, o professor Clilton Guimarães dos Santos, o professor Ailton Cocuruto, todos eles vão capitanear essa parte de redação. Vão entregar uma peça, por exemplo, e discutir o que deve ter. E explicar aquilo muito bem como ela deve ser montada. Poderia fazer de outra forma, poderia fazer, por exemplo, encontros aqui de forma pessoal, poderia, porém eu não atingiria o estado inteiro e as pessoas que não podem se locomover. O curso será na modalidade online. O aluno pode assistir no horário que ele quiser, no horário que ele precisa assistir, ok? Outro detalhe que os alunos me pediram, que eu ainda até não decidi. Muitas pessoas quereriam, por exemplo, pegar o curso de primeira fase para até fortalecer, para resolver questões agora, né? Nós gravaremos coisas novas, mas você que já tem o curso, ele está em validade. Você pode assistir mais de uma vez aquelas questões para ajudar
nas primeiras. E o colega que não fez o curso, professor, não dá para fazer somente aquelas matérias, por exemplo, para ajudar? Nós vamos pensar sobre isso e entregaremos para vocês. Fiquem tranquilos, mas o curso em si já está aqui, todo ele finalizado para poder atender e vocês terem uma nota excelente. Como que nós vamos ter? Na segunda fase, as peças, nessa fase de redação, as redações corrigidas e tal, bonitinhos, os professores vão bater papo com vocês sobre todos os temas possíveis de se cair lá. Tomara a Deus que eles tenham, né, a boa pesquisa, não só dos professores, mas do departamento pedagógico, que olha tudo que já caiu na VUNESP e aquilo que vem sendo tendência. Já a etapa 2, a etapa 3 seriam as discursivas. Os professores também gravarão de forma inédita. Nós não vamos pegar só curso anterior para aumentar a grade, para ficar bonito para o aluno. Nós vamos pegar discursivas, as questões, dezenas de questões criadas e a resposta. Criadas e a resposta. Inéditas e provas passadas e explicadas pelos professores. Assim será o nosso curso de forma resumida, ok? Então eu gostaria, primeiro, pedir desculpas pelo meu erro de 60%, sem problema, devidamente arrumado. Muito obrigado aos colegas que gentilmente me avisaram. E gostaria de convidá-los para que você, que não foi aluno, venha fazer a segunda fase conosco, ok? E você que não vai ser nosso aluno ou não será nosso aluno, te desejo toda a sorte do mundo para que faça um excelente trabalho e atenda as regras do edital aí certinho para fazer um bom trabalho. É isso. E tenho de agradecer mais uma vez aos nossos alunos que nem colocaram as notas ali no grupo, às vezes para não constranger ninguém. Senhores, tirar 70, 85 numa prova dessa, 90... Desculpa, não é para todo mundo, eu estou muito feliz. Professor, eu não tirei esse notão, mas vou para a segunda fase com fé. Fez muito bem, fará muito bem. Por quê? A segunda fase vai mudar o cenário. Muita gente que de repente agora passou, entre aspas, raspando, vai fazer uma segunda fase e arrebentar. Senhores, se chegar lá na hora da prova, o cara tem duas redações. Se ele deixar uma sem fazer, mas duas questões sem responder, o outro aluno que passou no raspando, fez as duas redações, errou uma ou duas questões na prova, já vai ter 8 ou 9. Ele vai passar nessa prova para ser nomeado, porque a média dele vai ser maior do que quem tirou 70, 80 na primeira. Portanto, não desanime. Você que está com notão na primeira, mantém teu ritmo de estudo, senão não vai dar, ok? Não desanima, não deixa vozes. Quando a gente vê um amigo comentando coisas com a gente sabe quando é uma figura boa ou quando não é. Então, só ouça as pessoas de bom coração. As demais, deixa para lá, tá bom? Pessoas boas propagam o bem. É assim que funciona, tá bom? Senhores, então, portanto, eu só tenho a agradecer para vocês. Hoje é dia 24, Thiago? Então hoje eu vou ler o Seixinoye, número 24. Está aqui. O senhor é de Seixinoye? Não, mas eu adoro. Você já é feliz. Basta agradecer. Gratidão verdadeira não é se conformar com esse mundo, mas reconhecer que só existe o bem e a perfeição. Reconhecendo e agradecendo na mente o mundo perfeito criado por Deus, ele se projeta no mundo perceptível aos sentidos. Me despeço, independente de religião, de forma laica, de forma totalmente desvinculada a qualquer tipo de religião, mas me despeço com carinho de vocês e desejo todo sucesso do mundo aos senhores. É isso que eu quero, que vocês façam uma excelente prova e um excelente trabalho. Fiquem com Deus, meus filhos.